Shalom Aleichem, paz seja convosco. Você está no Israel para Jesus, programa dedicado a compartilhar informações e conteúdos a respeito do povo judeu. Aqui nós falaremos sobre a cultura, os costumes, sobre as tradições e também trabalho de evangelismo e missões entre os judeus e também entre os gentios. No programa anterior, nós tivemos a presença do pastor Alexandre Dutra, falando a respeito da terra de Israel. E hoje nós temos também um outro programa que também tem a ver com a terra de Israel, porém abordando um outro assunto. E nós estamos aqui hoje para falar sobre os dois templos em Jerusalém. Se Israel, considerado pelos judeus dispersos por todo o mundo, é o ponto, o lugar mais importante da terra, e Jerusalém, o lugar mais importante de Israel, o lugar mais importante em Jerusalém é justamente ali o Muro das Lamentações, que inclusive é, né, o tema aqui, né, de fundo do nosso programa, porque é onde estava o primeiro e o segundo templo, né? O primeiro templo, já previsto, né, e inaugurado no Antigo Testamento. O segundo templo também, onde nós já encontramos os registros do Novo Testamento, o Senhor Jesus e os apóstolos ali também. E nós vamos falar também a respeito de algo que aconteceu com o primeiro e com o segundo templo, né, e que faz parte do calendário judaico e recebe o nome de Tisha B'Av. E para falar sobre esse tema, mais uma vez nós estamos com o pastor Alexandre Dutra. Pastor, mais uma vez, obrigado por estar conosco no Israel para Jesus. Aleichem Shalom, prazer é meu de estar aqui com vocês. Pastor Alexandre, mais uma vez, sempre é bom a gente apresentar, né, os nossos convidados. Pastor, diretor do Amigos de Sião. Pastor Alexandre é formado em teologia, mestrado em língua hebraica e cultura judaica pela USP. Também especialização pelo Centro de Cultura Judaica, atual Unibis Cultural em Cultura Judaica. Também foi aluno no CME, no Conhecer o Messias nas Escrituras, do Instituto Tzadik. Também é mestre em Teologia Sistemática. Não é mesmo, pastor Alexandre? Está concluindo. Meu segundo mestrado é mestrado em Ministérios, né, na área da Teologia, Teologia Sistemática, Teologia Bíblica, né? Muito bem. E o pastor Alexandre já esteve por diversas vezes em Israel, já morou em Israel também, e sempre quando vem ao programa nos traz informações importantes a respeito desta terra, deste lugar tão precioso. Pastor Alexandre, primeiro e segundo templo destruído, Tisha B'Av, o que vem a ser isto? Pois é, Tisha B'Av quer dizer 9 de Av. Tisha é o número, né, 9, que coincidentemente foi na mesma data, anos diferentes, que ambos os templos foram destruídos. Foi no Tisha B'Av de 586 antes do Messias que o templo foi destruído por Nabucodonosor, né, pela Babilônia. E também foi no 9, Tisha B'Av, no 9 de Av, que o templo judaico foi destruído, né, pelo Império Romano no ano 70 depois de Cristo pelo general Tito. Então, é uma trágica coincidência em que, a cada ano, a comunidade judaica no Brasil e em outras partes do mundo, e principalmente em Israel, se reúnem para fazer um jejum, né? Um chamamento de pesar pela destruição dos templos lá em Jerusalém, no Monte do Templo, que não é uma celebração, né, como a gente vê nas demais festas de Israel, e sim um tempo de pesar, de jejum, de reflexão sobre por que, né, isso aconteceu na história de Israel. E por que isso aconteceu na história de Israel, pastor Alexandre? Porque o templo é algo extremamente importante, né? Foi previsto e foi determinado e feito pelo Senhor, né? Ao mesmo tempo, o Senhor permite que tudo aquilo aconteceu, né? Por que os templos foram destruídos? São vários comentaristas, várias ideias expostas, né, pelos rabinos até hoje. Porém, as duas referências que nós temos para saber o que levou
a permissão divina da destruição do templo está lá no profeta Jeremias. Então, recomendo que aqueles que nos assistem façam a leitura, né, de Jeremias com essa perspectiva. Por quê? E com essa pergunta: por que Deus permitiu que aquilo acontecesse? E você vai ver o afastamento do povo em relação a Deus, a questão de quebrar os mandamentos, de desobedecer à lei de Deus, né, de um sacrifício, ofertas que eram feitas de qualquer jeito, de qualquer forma, ignorando, né, a presença de Deus, porque o templo era o símbolo da presença de Deus no meio do povo. Então Jeremias se levanta e vai pontuando esses pecados da nação e dizendo: olha, se vocês não se arrependerem, né, Deus virá e removerá o templo. E Jeremias vai dizer mais: vocês estão se fiando, na verdade, né, no templo e dizendo: não, Deus jamais vai permitir que sejamos vencidos ou derrotados, porque aqui está o símbolo da presença dele. Mas o Senhor então se afasta, deixa de habitar ali e permite então o juízo que ele mesmo convoca, vindo, né, da Babilônia. Jeremias narra isso com uma poesia e uma forma muito realística do que iria acontecer, e aconteceu exatamente como ele disse que aconteceria. E também o livro de Lamentações, que fala justamente sobre a destruição do templo. Então são esses dois livros que vai contar para a gente em detalhes o que levou, né, à destruição do templo. O pecado do povo, o se afastar da presença de Deus, o tratar o culto a Deus de forma automática, sem vida, e se fiar num símbolo da presença de Deus, sendo que nós sabemos, e Deus disse: isso é pedra, isso é madeira, isso é ouro, isso não pode me conter. Né? O mundo não pode conter a presença de Deus, a glória de Deus, a majestade de Deus. O templo, então, era um sinal de benevolência, misericórdia e graça de Deus, de vir habitar no meio do povo, ou seja, estar entre o povo. E, claro, já aproveito aqui o gancho e faço um alerta, né? Essa fala é muito parecida lá do Senhor Jesus com as igrejas, 7 igrejas do Apocalipse, né? E quando ele fala para Éfeso, né, que devia voltar para o primeiro amor, senão ele viria e tiraria, né, a menorá, o castiçal, do lugar deles, que é o símbolo da presença de Jesus na igreja. Então percebam que essas advertências do profeta e do Senhor Jesus, né, coube muito bem para Israel e cabe muito bem para a igreja até os dias de hoje. E da mesma forma que o Senhor Deus também executou juízo sobre Faraó e sobre o Egito, né, na Páscoa, aqui também há um juízo também sobre os babilônios, né? Sim, quando você lê o profeta Jeremias, você vai ver uma palavra de juízo contra a Babilônia, justamente porque eles se excederam no juízo divino. Deus vai dizer que Nabucodonosor é uma navalha alugada, mas que ele corta mais profundo, que ele se excede no juízo, né, contra o povo de Israel. Então ele se volta contra a Babilônia e usa, olha só que interessante, né, os medo-persas, na figura de Ciro o Grande, que vai também vencer e dominar no lugar do império da Babilônia. E aí nós temos os persas ascendendo, né? Inclusive, os persas vão ser muito mais benevolentes com Israel, através de Ciro, permitindo, né, que o povo volte do cativeiro para reconstruir a cidade de Jerusalém e reconstruir o templo, dando carta de autorização, dando recursos, né, financeiros. E ele tem uma relação também muito interessante com o profeta Jeremias. Ele quer levar Jeremias com ele. E Jeremias diz: não, meu lugar é com o povo. Passei com eles a destruição, vou passar com eles a restauração. Então a gente tem essa referência. É claro que o profeta que ficou mais famoso nessa relação com o rei persa, né, foi o profeta Daniel, que inclusive fala da reconstrução do templo e aponta para uma questão escatológica também, né, envolvendo a reconstrução do templo em Jerusalém para o futuro. Que foi um templo em proporções de tamanho menor do que foi o primeiro templo, né? E esse segundo templo foi levantado por Ciro, né, que o Senhor chama de servo, né? E também sob ali a regência, a administração do sacerdote Zorobabel, né, que era o sacerdote da época. E aí então temos o segundo templo. Nós temos ali um trio, né? O Zorobabel, Esdras, Neemias, eles vão trabalhar, né? Depois o sacerdote Josué também está envolvido. Então realmente esse período é muito importante. De fato, o templo não pôde ser equiparado ao primeiro,
porém estava de volta o templo construído em Jerusalém, no monte do templo. Posteriormente, o rei Herodes vai ampliar e vai trazer realmente um status de uma das 7 maravilhas do mundo da época. E realmente é impressionante até hoje você andar ali no Ofel, né, ou sobre o monte do templo e ver aquelas pedras que provavelmente eram do templo, muitas das quais você vai pisar nelas ou foram colocadas depois nas muralhas para defender a cidade. Mas a gente pode perceber essa grandiosidade. Além disso, né, através de viagens para Jerusalém, você pode fazer uma visita ao túnel do templo. Você tem o monte do templo, a chamada Esplanada das Mesquitas, né, pelos árabes, e monte do templo pelos judeus. Então dá para ter uma dimensão do que era aquilo na época de Herodes, com essa ampliação. Mas você pode também andar dentro do monte e descobrir toda a preparação que foi feita ali. E os arqueólogos não sabem se algumas coisas foram levadas ali, algumas pedras, ou se foram escavadas ali. Mas é uma das visitas assim mais impressionantes, né, do que era a glória daquele lugar, o monte em si, a parte interna, as galerias internas e, claro, o templo em cima e as pedras que estão por lá até os dias de hoje. E o local do templo, o segundo templo, construído exatamente no mesmo lugar. Exatamente no mesmo lugar, né? Você tem uma certa oposição, mas Israel, com o apoio, né, do império dominante, consegue reconstruir a cidade, fortificar a cidade, os muros, reconstruir a cidade e o templo também, que vai ser embelezado, ampliado por Herodes, que ele não termina, fica para os seus filhos, seus descendentes, para dar continuidade, né? E realmente era algo impressionante para a época. E a destruição do segundo templo é justamente o cumprimento de uma profecia dita pelo próprio Senhor Jesus, né? Isso vai acontecer no ano 70 também no mesmo dia. É impressionante e mês. Sim, impressionante como os profetas judeus, né, de épocas diferentes, as suas profecias se complementam, nunca se contradiz, nunca entra em choque. Daniel falou que o templo seria reconstruído, e depois que o Messias fosse cortado, seria destruído novamente, né, pelo povo do príncipe que havia de vir. E aí nós estamos falando do Império Romano, que vai preparar, né, o mundo, e nós estamos, né, aí, né, nos sinais acontecendo, como está escrito, a manifestação do anticristo, né, do filho da iniquidade, do iníquo. E Jesus, com os discípulos ali em Mateus 24, ele ouvindo um comentário dos discípulos sobre a grandiosidade do templo, ele fala justamente, olha, não ficará pedra sobre pedra. Ele está citando o profeta Daniel, com as suas palavras, como profeta, né? E vai acontecer isso no ano 70. E vocês sabem, o templo foi incendiado, não era o desejo do general Tito isso. Flávio Josefo relata isso na sua história, né, a história judaica, a história dos hebreus. São vários livros e você hoje tem um volume só. Não era esse o propósito de Roma. E como o templo foi incendiado, e não se sabe se foi a resistência ou o ataque, né, a dúvida, eu acho muito mais provável, né, de algum soldado romanos, né, algum grupo de soldados romanos. Mas o que acontece é que o templo é incendiado, o ouro derrete e os despojos de guerra é aquilo que você consegue tirar, que você consegue recolher, e eles removem então as pedras para raspar esse ouro, né, e assim levar para Roma e ter ali a cada soldado ter a sua parte. Também, como a gente vê vários historiadores comentando que foi mais ou menos assim. Muito bem, nós estamos falando a respeito da destruição do primeiro e segundo templo, porque agora nos dias 6 e 7 de agosto é a data em que os judeus em todo o mundo não comemora, né, não celebra, mas traz à memória este fato, né, Tisha B'Av, 9 de Av, conforme o pastor Alexandre mencionou, né, foi a destruição do primeiro e do segundo templo no mesmo dia e no mesmo mês, né? E, pastor, como é que os judeus, então, eles fazem essa memória? Como que são esses dias que não é comemorado, né, mas é lembrado
O que o judeu faz? Como é que existe algum tipo de rito especial? Como que são esses dias para a comunidade judaica? Então, é realmente feito um jejum de 24 horas, sem comer, e de orações. Seja nas sinagogas, e na sinagoga eles oram a meia-luz, né, meio escuro o ambiente, para trazer essa ideia do luto, realmente. É a prática do luto. Né? Então, à luz de velas, eles leem justamente Lamentações de Jeremias, que em hebraico é erra. Como isso foi acontecer, né? É uma expressão de perplexidade, né? Como? Aliás, começa assim, né? O livro de Lamentações de Jeremias, como nós temos a tradução em português, mas é como, né? Como isso foi acontecer? Como isso foi possível, né? Então é com o jejum, sentados no chão na sinagoga, que é a prática do enlutado nas sinagogas, e a leitura desses textos, né, que eu mencionei, o profeta Jeremias, mas sobretudo o livro de Lamentações. E a reflexão, né? Por que isso aconteceu? Quais pecados nós, como nação, cometemos? Quais foram os pecados do rei, né? E Jeremias pontua qual foi o pecado dos sacerdotes, dos falsos profetas que diziam que estava tudo bem enquanto havia idolatria nas recâmaras do templo, não no templo em si, mas justamente nessa construção que eu mencionei, anexo ali ao templo, né? Havia culto aos deuses de influência da Babilônia, que provavelmente alguém trouxe lá da Babilônia com a influência, toda essa conexão religiosa que Israel sempre teve. Não vamos esquecer que Israel é a passagem, né, e a conexão de 3 continentes, asiático, europeu e africano. Então, tinha essa questão, né, esse intercâmbio religioso também, que acabou sendo revelado a Jeremias por Deus, dizendo, olha, eles estão sacrificando aqui fora, mas lá dentro eles estão adorando outros deuses. Então, eles trazem isso à memória, confessam os pecados, tem um cântico para isso, a confissão desses tipos de pecados, para justamente trazer o peso do pecado e assim promover o arrependimento, né? E é interessante porque lá em Jeremias 52, eu vou ler aqui, versículos 12 e 13, fala justamente o que aconteceu sobre a destruição, né? E no 5º mês, no 10º dia do mês, que era o 19º ano do rei Nabucodonosor, rei de Babilônia, Nebuzaradã, capitão da guarda que assistia na presença do rei, veio a Jerusalém e queimou a casa do Senhor e a casa do rei, e também a todas as casas de Jerusalém, e a todas as casas dos grandes ele as incendiou, que é o que vai acontecer, como nós mencionamos, né, no ano 70 depois de Cristo, com o cerco feito pelo general Tito, né? Então é bem interessante, eles trazem isso à memória, se arrependem dos pecados, e assim é um tempo de luto e de jejum sobre essa data. E tem pelo menos 2 pontos interessantes aí, porque a destruição do segundo templo vai mostrar que o Messias já veio, né? Esse é um argumento, algo que pode iniciar um diálogo, uma conversa com um judeu, né? E outro ponto, como é que fica a questão dos sacrifícios, como é que fica a questão de perdão de pecados, como que os judeus hoje olham para isso e veem isso, mais de 2.000 anos sem templo, uma vez que os sacrifícios só poderiam ser feitos no templo, senão sacrifícios para demônios. Como é que os judeus lidam com essa questão importante da purificação dos pecados sem ter templo hoje? Eu costumo dizer que a profecia, ela se impõe ao intérprete. Não tem como você não lidar com ela. E o que o Senhor Jesus disse que aconteceria, aconteceu. Da mesma forma, ele como profeta falou isso, o profeta. Da mesma forma como Jeremias disse, olha, o que vai acontecer é que o templo vai ser destruído, Jerusalém vai ser destruído, o templo vai ser destruído. E o rei e os falsos profetas falaram, prenda esse homem, ele está louco. E foi o que aconteceu, né? Então, a profecia se impõe. Então, assim como aquilo que o profeta Jeremias disse que iria acontecer, aconteceu, aquilo que Jesus disse que aconteceria, aconteceu. E isso é inegável, né? Está na história. Não precisa ter fé nisso, porque isso é história. Você tem fé naquilo que ainda não aconteceu, né? Por exemplo, as pessoas perguntam se você crê que o povo passou, né, a seco pelo Mar Vermelho. Não, eu sei que passou, está para trás. Isso é história, você não precisa de fé.
A fé precisa para aquilo que vai acontecer, que nós vamos ser levados daqui, arrebatamento, que o Senhor Jesus vai retornar. Isso sim, precisa fé, porque isso ainda não aconteceu. Né? Então, quando você está conversando com um judeu testemunhando de Jesus como o Messias, você cita essas passagens que têm o seu cumprimento na história. Né? Agora, a partir daí já dá para ter um bom diálogo. Porém, tanto o profeta Jeremias quanto os escritos proféticos dos apóstolos vai falar sobre o futuro, e esse futuro inclui a reconstrução de um terceiro templo. E depois de 48, os judeus viram essa possibilidade, mais os judeus religiosos, os judeus ortodoxos. E desde a década, acho que de 80, porque Jerusalém foi conquistada em 67, né, na Guerra dos 6 Dias, da década de 70 para cá e nos anos 80 para 90, os judeus ortodoxos se organizaram para que isso fosse possível. E eu lembro que em 2000, quando Ariel Sharon andou no Monte do Templo, teve a primeira intifada, que é a revolta popular dos árabes e palestinos. Não é? E era proibido um judeu, eu tive em 2004 até 2005 em Israel, e os judeus não subiam para o Monte do Templo, eles só subiam com passaportes estrangeiros, não é? Que foi o caso nosso com o Miguel Nikolaevski, né? Que é um fotógrafo freelance, professor de arqueologia e tantas outras áreas em Israel. E nós subimos com ele nessa época, e cada ano que voltamos lá, encontramos com ele, a gente, né, tem esse encontro. Em 2012 eu estive lá também novamente, estive com o Miguel. Ele já subiu com a Teodat Zeut, que é o RG deles lá, o documento de identificação. Em 2019, nós subimos novamente. Estão entendendo? Ou seja, a resistência por parte dos árabes muçulmanos está diminuindo. E está crescendo, né, o incentivo entre o povo judeu de, puxa, nós temos direito de reconstruir o nosso templo. O que falta? Aí nós entramos nas questões da política e da profecia bíblicas, né? Muito bem. É curioso essa questão dos dois templos serem destruídos no mesmo dia. E eu não sei se possivelmente vocês têm essa informação também, mas o rabino, que inclusive foi meu professor e foi seu professor também, mestrado, né, na USP, Alexandre Leone, ele disse, né, em uma das aulas de pensamento judaico, que na verdade existia um terceiro, não templo, mas acho que como se fosse uma espécie de um domínio, uma sinagoga, alguma coisa construída no ano 135, por volta de 135, por Bar Kokhba, né, que na época era tido como o Messias. Olha, pode ser o Messias, né, quando houve a última batalha ali, que aí, né, o povo acabou dispersando por entre as nações. Mas ele disse que também no dia 9 de Av, essa estrutura, né, levantada durante sob o domínio de Bar Kokhba, também ela foi destruída na mesma data. Então ele trouxe também que além dos dois templos mesmo, existiu aí uma terceira construção que também marca esse período. Pastor Alexandre, não dá para visitarmos Jerusalém e irmos no templo, porque o templo realmente não existe. Mas dá para chegar até o Muro das Lamentações, e é um local, né, que permite, né, tanto judeus quanto não judeus estarem ali e fazendo fotos e tudo mais. O Amigos de Sião tem uma caravana programada aí para o próximo ano, para irmãos que queiram conhecer ou retornar a Israel. E eu gostaria que separar esse tempinho para que você pudesse também trazer mais uma opção, né, de ida até Jerusalém. Vocês estão promovendo uma caravana para o próximo ano. Exatamente. Nós temos a caravana dos Amigos de Sião para julho de 2023 e temos também a caravana dos Amigos de Sião para outubro de 2023. Em ambas as caravanas a gente vai visitar o Muro, né, das Lamentações. Vamos entrar na sinagoga que tem ali ao lado. É impressionante. E quando fizermos o passeio no túnel do templo, nós vamos passar por toda a parte interna do Monte do Templo, e ali a gente tem as evidências arqueológicas de achados de salas que os sumos sacerdotes usavam. A gente vai passar por tudo isso. E vamos visitar uma sinagoga
que visitamos agora em maio desse ano de 2022, bancada pela instituição Safra, o Banco Safra, é realmente uma sinagoga a mais próxima do templo, só que na parte interna, embaixo, né, nas proximidades do templo. E ali tem uma sinagoga que é utilizada, eles têm lá os serviços religiosos, além daquela que segue o muro das Lamentações, você tem essa dentro do monte do templo. Então, é um passeio assim de tirar o fôlego, porque embora a parte de cima não tenha, né, os restos do templo, ali dentro nós temos, do monte do templo, nós temos as evidências de que em cima houve um templo. Entende? Perfeito. E muitos desses achados arqueológicos que eram desse segundo templo, os palestinos estavam tirando e jogando como um lixo. E os arqueólogos foram peneirar aquele lixo. E justamente descobriram achados que evidencia a presença do segundo templo ali no monte do templo, que está no Museu de Israel, vários desses achados. E até hoje é peneirado, né? Então, alguns arqueólogos, né, peneirando, né, esse que os palestinos chamavam de lixo, né, que eles destruíram as evidências e jogaram fora. Até hoje arqueólogos estão ali na busca de mais evidências sobre esses dois templos judaicos que houveram e foram construídos por Salomão e depois por Zorobabel, com a participação ali do Neemias, né, do Esdras também e do sacerdote Josué. Além então, de lá. outros lugares que vocês vão visitar também. Sim, o Jardim do Túmulo, o Mar Morto, né, a região de Sodoma, o Mar da Galileia. Já parou para pensar da gente navegar no Mar da Galileia e depois comer um peixe de Pedro nas margens do Mar da Galileia? Uma experiência bíblica, né, que o Senhor Jesus e os seus discípulos tiveram. Vamos de norte a sul e na caravana de outubro nós temos um bônus. São 14 dias em outubro, 12 dias em julho. Na de outubro, nós vamos visitar a cidade de Petra, na Jordânia, que ainda hoje é uma das 7 maravilhas do mundo, que é o Monte Seir da Bíblia, onde alguns judeus messiânicos estão colocando naquelas cavernas, são cavernas, né, realmente, novos testamentos em hebraico, porque acreditam que parte dos judeus vão se esconder no período da tribulação naquela região do deserto, né, de Edom, e ali vão poder ter contato com os novos testamentos em hebraico. Então, isso realmente acontece e nós vamos ter essa oportunidade de visitar Israel e também Petra, a cidade de Petra, lá na Jordânia. Olha, é uma viagem imperdível. Você que ainda não teve a oportunidade, a possibilidade, quem sabe aí você então tem a chance, né, de ir até Israel e uma opção de ir com Amigos de Sião. As inscrições já estão abertas. Para quem tiver interesse, qual é o telefone de contato, onde pode já garantir a sua vaga? Sim, nós já temos inclusive, né, os folders, depois eu te passo um para você também poder divulgar, mas quem tiver interessado pode entrar em contato diretamente comigo. O meu celular e WhatsApp é o 11 aqui de São Paulo, 975332159, e também, né, você pode nos acompanhar no Instagram dos Amigos de Sião. Hoje mesmo eu postei uma foto, né, da parte da muralha interna de Jerusalém, né, dá para ver ali o espaço que você tem para caminhar ali, né, e ao fundo você tem o Vale de Rinom, o Vale de Cedron, e para frente no alto a região ali do quase na divisa com o Monte das Oliveiras, né? Então a gente vai sempre colocando essas fotos agora, recente, de maio de 2022. E também no Facebook, pode enviar mensagem e nos acompanhar no canal do YouTube, que a gente sempre, né, faz aí as chamadas para a caravana dos Amigos de Sião. Maravilha, pastor Alexandre, muito obrigado. Mais uma vez estar conosco, sempre abrindo espaço na sua agenda para a gente bater um papo aqui referente às coisas de Israel. Como ex-aluno e professor convidado, é sempre um prazer. E está aí o convite, você quer conhecer mais desses temas, né? Vai fazer o curso Conhecendo Jesus através das Escrituras, né?
do Instituto Sadik Baemuná. Todos estão convidados e serão, em algum momento, meus alunos. Vai ser um prazer. É verdade. O pastor Alexandre não disse na apresentação, mas como ele bem disse, é um dos nossos professores convidado nos nossos cursos. Nós queremos então agradecer você que esteve assistindo esse programa e chegou até o final aqui conosco. Muito obrigado, Deus abençoe você. E sempre lembrando para que você possa estar orando, intercedendo pelos trabalhos de evangelismo, trabalho missionário entre os judeus. Desejo a vocês um shalom aleichem, paz seja convosco, um grande abraço e até o nosso próximo programa.